Nós vamos agora repercutir o anúncio do Ministério da Educação no corte de verbas nas universidades e institutos federais pelo país. Um corte que pode passar dos 30% no orçamento das instituições. O repórter Marcos Franzoni conversa comigo ao vivo agora da capital do estado, porque é o seguinte, o Franzoni esteve hoje na Universidade Federal de Santa Catarina e também no Instituto Federal de Santa Catarina. Franzoni, o corte já está estabelecido, na UFSC deve chegar a 25%, e o que isso vai impactar na vida de quem estuda na universidade? Hein, Franzoni? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para todo mundo. Bem, o corte é de 30%, né? 25% é o contingenciamento, 30% o bloqueio ou corte das verbas. Pode chegar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da universidade. Bem, a situação é preocupante, Fernando. Eu estive, como você falou, tanto na UFSC quanto no IFSC, e tanto na comunidade universitária quanto lá no Instituto Federal, há uma preocupação muito grande em relação aos cursos, à manutenção e à continuidade dos cursos que são ministrados. Todo esse dinheiro, toda essa verba de 30% seria retirada do custeio de manutenção, ou seja, do custo operacional dessas instituições. Ali na Universidade Federal, que é, obviamente, a maior universidade do estado, o custeio de manutenção é de 145 milhões de reais e em investimentos se gasta 5 milhões de reais. Se, porventura, de fato, no segundo semestre, 30% forem retirados dessa verba, não haverá mais investimento e o custeio operacional, o custo de manutenção dos cursos e da universidade será totalmente prejudicado, inviabilizando, de acordo com palavras do pró-reitor de planejamento, inviabilizando a Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o pró-reitor. Pensar em qualquer contingenciamento ou qualquer bloqueio em relação ao orçamento inviabiliza a manutenção da universidade. De fato, hoje a universidade não consegue imaginar, ou seja, nós não conseguimos imaginar como é que nós daremos conta de arcar com os compromissos junto a fornecedores e estudantes, mantido, na verdade, esses percentuais que estão sendo anunciados pelo Ministério da Educação. Eu vou tentar esclarecer um pouco mais essa situação. Tem esse bloqueio de 30% recentemente anunciado na terça-feira, na noite de terça-feira, e tem também um contingenciamento de verbas. Esse é natural ao longo dos anos e ele vem acontecendo em outros governos, inclusive. O contingenciamento basicamente é segurar a verba até que o governo federal tenha a receita para repassar às universidades. A princípio, o contingenciamento é de 25%. Não se sabe ainda se esse 30% de bloqueio se soma aos 25% de contingenciamento. Se houver essa soma, aí seriam 55% a menos de verba. Poderiam chegar até 55% a menos de verba no custeio das universidades federais e dos institutos federais. Bem, falando sobre o IFSC, estive hoje pela manhã também, há uma preocupação muito grande, são 50 mil alunos atendidos pelo Instituto Federal de Santa Catarina em 22 campi pelo estado. De acordo com a reitora do IFSC, o prejuízo no IFSC seria de 37,18% do custeio, da manutenção desses campi. De acordo com a própria reitora também, alguns cursos seriam muito prejudicados. É possível que as aulas práticas no Instituto de Tecnologia não aconteçam mais a partir de setembro. Vamos ouvir o que disse a pró-reitora. Se eu tinha uma aula prática num laboratório de alta tecnologia que precisa de manutenção e eu não consigo fazer a manutenção, essa aula prática deixa de existir. Temos aqui no campus Continente aulas de gastronomia, que os alunos têm aula prática, conhecendo os insumos, ela vai deixar de existir. Então, nós vamos ter que trabalhar com aulas teóricas que não formam, dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, não formam as pessoas para o mercado de trabalho, para o seu trabalho, para as suas oportunidades, para tudo aquilo que a gente quer no desenvolvimento do país. Então, esse impacto não é só na vida das pessoas, ele é um impacto no desenvolvimento do Brasil, porque nós formando 50 mil pessoas, nós melhoramos a condição delas, mas nós melhoramos a condição de desenvolvimento econômico do Brasil. Tanto na universidade quanto no Instituto Federal,
estão acontecendo várias reuniões entre os reitores, pró-reitores, enfim, porque eles vão tentar diminuir o custo de manutenção dessas instituições. Contudo, tanto na UFSC quanto no IFSC, de acordo com reitores e pró-reitores, não é possível diminuir em 30%, que é a proposta de bloqueio do governo federal. Seria possível, no máximo, reduzir em 5%, 10%, contas de luz, contas com terceirizados, com fornecedores, enfim. Então, esse corte de verba anunciado pelo ministro da Educação é bastante sério e pode sim inviabilizar universidades federais e institutos federais aqui em Santa Catarina e por todo o Brasil. Lembrando que tudo isso começou como uma espécie de retaliação a 3 universidades federais que fizeram, de acordo com o governo federal, balbúrdia, bagunça, e estavam fazendo, na realidade, manifestações.